Muito bem, bem-vindos a mais uma aula do curso de Gestão de Projetos. Eu sou o professor Rodrigo Cavalcante, da Universidade Federal do Ceará. Nesta aula número 6, nós iniciamos um novo capítulo do nosso livro-texto e um novo tópico. Falaremos de dois tópicos principais nas próximas aulas. Um é o tópico da iniciação do projeto, a fase de iniciação de um projeto. E depois falaremos também sobre o planejamento do escopo do projeto. Dois aspectos que são bastante importantes nos momentos iniciais da existência de um projeto. Antes da gente começar a discutir a iniciação de um projeto, vale a pena nós termos uma visão geral do ciclo de vida das atividades, desde um fato gerador, que cria um projeto, que define uma necessidade de projeto. Tá? Esse fato gerador, né? Ele, enfim, pode ter os mais diferentes motivos, né, que gerem um novo projeto. Simplesmente você pode estar falando de um plano de negócio para implantar uma empresa e tudo o que está associado a esta empresa, ou produtos que estão dentro do plano de negócio de uma empresa que ainda não foram desenvolvidos, por exemplo. Né? Os próprios objetivos estratégicos de qualquer empresa, uma expansão de uma linha de produção, desenvolvimento de um novo produto, uma campanha de marketing, que também é um projeto para um produto específico, por exemplo. Novas leis, novas regulações que obriguem as empresas a adaptarem produtos e serviços a certos padrões, por exemplo, né, contratos de prestação de serviço, enfim. Existe um fato gerador do projeto, tá bom? Esse fato gerador está intimamente ligado com o que nós vamos falar agora, que é a iniciação. Ou seja, é importante o gerente de projeto, a equipe de projeto, conhecer o fato gerador do projeto. Tá? Pode ser uma venda, um contrato de venda de um software, desenvolvimento de um software, por exemplo. É interessante que a equipe, o gerente, tenha um conhecimento das condições desse contrato. Evidentemente que tudo isso vai ter uma influência grande sobre o projeto. O contrato, de certa maneira, contém, né, as informações de escopo, de prazo, de orçamento, né, do projeto, e idealmente, pelo menos o gerente de projeto poderia ou deveria até mesmo poder participar desse processo de elaboração e de negociação desse contrato em algum aspecto, por exemplo. Se vocês lembrarem das aulas passadas, eu coloquei 3 perspectivas para o planejamento, lembram? Tem a perspectiva do cliente, evidente, tem a perspectiva da empresa ou organização que executa o projeto num sentido mais amplo, e tem a perspectiva mais próxima da execução do projeto, com aspectos técnicos, com aspectos de viabilidade, né, que serão muito importantes também, tá, nesse ponto. Eu posso citar um caso de um ex-aluno que me relatou, justamente, ele era gerente de projeto de uma empresa na área de telecomunicações, de implantação de sistemas, implantação de redes, mas quem fazia a venda do contrato era um outro departamento. Ou seja, existe um departamento também com alguns engenheiros que faziam a venda, a negociação e a venda dos contratos. E somente após essa negociação e o fechamento do contrato é que a equipe de projeto ia se reunir, nem era com o cliente, ia se reunir com o engenheiro que realizou a venda, para que esse explicasse qual era o contrato que tinha sido vendido, o que é que estava incluído, o que é que precisava ser construído, implantado, qual era o prazo. Né? Então, muitas vezes, esse aluno me relatava, um ex-aluno já profissional me relatava, de uma discrepância entre o que a equipe de projeto achava viável em face do escopo e do prazo. A questão do orçamento nem era tão crítica, porque, enfim, era uma empresa projetizada, né? Então todo mundo estava na folha de pagamento. Mas escopo e prazo, sim, era fundamental, porque a equipe é quem ia receber a demanda de realizar aquele escopo
e cumprir um prazo. Então havia muitas vezes um conflito, uma discrepância, e a equipe não gostava dessa sistemática, de que a venda fosse feita por uma equipe e a execução do projeto fosse feita pela outra. Ele comentava comigo que isso deixava todas as, digamos assim, todos os bônus para a equipe de vendas, que comemorava o fechamento de mais um contrato, e todos os ônus, todas as dores de cabeça para a equipe de projeto, que é quem ia ter que entregar o produto, né? E pelo menos do ponto de vista interno da organização, é quem ia eventualmente ficar mal na foto se por acaso não cumprisse aquele prazo, né? De maneira que o nosso engenheiro aqui, no caso, levou essa sugestão, e essa sugestão foi acatada para que houvesse uma maior integração entre a equipe de projeto, ou pelo menos a participação do gerente de projeto em algum momento da negociação do contrato, para que ele aportasse aquela perspectiva que nós falamos, a perspectiva técnica, de viabilidade técnica. Tá bom? Senão você fica só com uma perspectiva do cliente, uma perspectiva da empresa que executa o projeto. Perfeito? Bom, uma vez que o projeto é definido como existente, ele passa a existir, né? Aí você vem para o ciclo de vida do projeto propriamente dito. Ou seja, o projeto passa a iniciar-se, né? E aí a gente tem aquelas fases do ciclo de vida. Você inicia o projeto, tem uma fase de planejamento, vamos para a execução, atividades de controle, aí existe aqui como a gente já viu, né, uma interação dinâmica entre execução, controle, replanejamento, se for necessário, umas interações, você pode ter várias rodadas, né, de fases de execução, com entregas intermediárias até chegar no encerramento. E nesse encerramento, você realiza as entregas e entrega o produto finalmente para quem vai utilizar esse produto. Ou seja, você dá início com o encerramento do projeto, você dá início ao ciclo de vida do produto. O produto passa a existir com o fim do projeto e aí ele é entregue para clientes, para usuários, ou ele inicia, por exemplo, a operação de um website, por exemplo, de comércio eletrônico, ele começa a funcionar, ele é lançado, ou um novo telefone celular que foi desenvolvido aqui nesse projeto, ele entra na linha de produção de manufatura em larga escala. Tá bom? E aí o produto tem o seu próprio ciclo de vida. Nós já falamos muito sobre a diferença entre gestão de projetos, gestão da produção, né? Então, no ciclo de vida do produto, nós vamos estar preocupados com a gestão da produção desse produto e também outros aspectos que têm a ver com o ciclo de vida do produto, com marketing, né? Publicidade, com assistência técnica, com garantias, né? Etc. Nós vamos estar, então, no nosso curso, né? Nós estamos muito focados aqui nesse miolo. Tá? E veja como esse miolo é importante. O projeto, ele liga ideias a produtos. Certo? Veja, sem um projeto, você não dá esse passo. Então, se um executivo, o CEO, o presidente da empresa tem uma ideia de um projeto ou está no seu plano estratégico, ele visualiza aquele produto lá na frente, funcionando, no meio do caminho você tem um projeto. E é a excelência na gestão desse projeto que vai determinar se essa ideia pensada aqui foi transformada em um bom produto, né? Tanto para o cliente, como um bom produto também para a organização, do ponto de vista dos resultados que isso vai gerar. Tá bom? Nessa aula de hoje nós vamos estar focando muito nessa interface aqui, ó. Nessa interface aqui, do fato gerador para o início do projeto, ok? Por que também eu queria destacar a importância desse momento inicial, tá? A gente está aqui, digamos, bem no início do projeto, tá certo? É um momento em que o projeto está aberto a sugestões, o planejamento ainda está iniciando, estamos discutindo ainda requisitos, né? Abordagens, estratégias. Então, o custo de mudanças nesse momento aqui é baixo, ou seja, se de um dia para o outro a gente altera o plano do projeto, essa alteração é uma alteração, entre aspas, no papel.
porque o projeto ainda não começou a sua execução. Tá? E a influência das partes interessadas, né? Também a possibilidade de você analisar riscos nesse momento inicial é muito boa, muito positiva. É um momento de discussão, de tomadas de decisões que, porém, com o passar do tempo, gradativamente, né, o custo de realizar mudanças vai subir bastante. Por quê? Porque você já começou a executar o projeto e, em geral, muitas vezes, mudanças em um projeto que já está em andamento com um certo avanço representam modificar coisas que já foram feitas, já foram desenvolvidas, né? É o tal do retrabalho, ou mesmo um desenvolvimento completamente novo de algo que não havia sido planejado, que aumenta custo, aumenta prazo, né? Então, mudar um projeto na altura do campeonato em que ele já está bem avançado na execução, evidentemente não é uma coisa desejável, mesmo que isso ocorra dentro de uma fase específica do projeto. Tá? Não precisa ser o projeto inteiro, mas uma fase do projeto. Tá? O ideal é que essa dinâmica temporal do ciclo de vida do projeto, ela se aplica, por exemplo, a todas as fases em que você tem um início, meio e fim. Lembram lá do desenvolvimento do medicamento? Ele vai ser desenvolvido em várias fases. A primeira fase é uma pesquisa de princípio ativo, que você planeja. Alcançando o sucesso nessa fase, na seguinte você vai planejar, por exemplo, testes em animais. É uma outra fase que vai ter também o seu planejamento, começo, meio e fim. E, de novo, da mesma maneira, nessa segunda fase, os primeiros momentos, a iniciação dessa segunda fase, a gente pode aplicar o mesmo conceito, ela é importante porque existirá no início da fase espaço para alguns ajustes, sem que isso represente um custo muito elevado. Tá? Daí a importância da fase de iniciação de um projeto, tá? E a gente pode replicar esse conceito também para o início de fases de projeto, que são fases que sejam, digamos assim, com algum grau de independência uma da outra. Né? O que você não precise planejar com antecedência todas as fases. Ok? Bom, nós falamos da possibilidade de um contrato associado ao projeto. Contrato normalmente é o termo que a gente usa para o acerto entre um cliente externo e a organização que vai executar o projeto e entregar o produto ou serviço ao cliente. Tá bom? Quando esse projeto é interno, ou seja, ele é feito para consumo próprio da empresa, da organização, não existe um cliente externo, podemos falar que existe um cliente interno, que é a própria organização, ou algum setor dessa organização, ou até alguma pessoa dessa organização, que vai receber o resultado desse projeto, a gente não vai ter um contrato, mas existe um documento alternativo chamado Termo de Abertura de Projeto. Tá? É um documento que formaliza a existência do projeto, aponta o gerente, define fronteiras, ou seja, aquelas informações do triângulo das restrições. Tá? Qual é o escopo não detalhado, mas qual é o escopo? É um software que vai fazer um processamento de Big Data na área de saúde para estimar custos de procedimentos de planos de saúde, por exemplo. Tá? Você não vai entrar em detalhes nesse ponto da iniciação, mas você tem uma visão clara do que vai ser entregue. Tá? O que é que nós estamos, em resumo, em uma ou duas linhas, o que é que nós estamos produzindo. Tá? Assim como também o custo estimado, ou o limite de custo, e o prazo acordado, ou o limite de prazo. Tá bom? Ou seja, são as fronteiras que representam, digamos, em resumo, o triângulo das restrições. Isso é muito importante, porque ele vai te dar, lembra daquela ideia do espaço gerencial. Né? Do espaço gerencial que você vai ter para trabalhar, e se esses três objetivos estão equilibrados, tá bom? Bom, é um documento que tende a ser estável, porque ele não vai estar falando de detalhes, portanto, não se espera grandes alterações, né? Pode haver, mas não se esperam grandes alterações de escopo, nem de prazo, nem de custo em um projeto. Né?
Pode haver? Pode. Nós não esperamos que haja, mas pode haver. Se houver, a gente altera o documento. Mas é uma tendência de que seja um documento estável. Ok? Funciona como um contrato. Né? Funciona como um contrato, especialmente no âmbito interno. Tá certo? Pode ser desenvolvido pelo gerente, mas é aprovado pelo patrocinador. Ou seja, o gerente do projeto ele pode até preparar esse documento, discutir com a equipe. Tá? Não precisa ser um documento muito extenso, como vocês estão vendo, são algumas informações essenciais. Tá bom? Mas não é o gerente do projeto que vai validar esse contrato, ou esse termo de abertura. Né? É interessante, é importante, eu diria, na verdade, é a boa prática, que uma pessoa externa valide esse documento. E essa pessoa externa, no caso de um contrato externo, essa pessoa externa tende a ser o cliente. Né? Em última análise, em última instância, o cliente vai assinar com a empresa um contrato. Então, evidentemente, que o cliente vai ler o contrato e vai concordar. De fato, tudo que eu quero está aqui, o preço que eu estou disposto a pagar está aqui, o prazo que eu estou disposto a aguardar está aqui. Tá? Mas no âmbito interno, esse papel pode ser ocupado pelo patrocinador. Por exemplo, o chefe do gerente de projeto, alguém hierarquicamente superior que tenha uma ideia, uma noção do projeto, ou pode ser também uma outra pessoa que seja o cliente interno, por exemplo. Né? Alguém que vai receber e, de fato, usar os resultados internamente desse projeto. Tá bom? Mas o fato é que essa validação por uma terceira parte é muito importante, porque essa visão externa, né, no sentido de uma terceira parte olhar o documento que você, o gerente e a equipe produziram, vai dar a perspectiva de quem está de fora, que é diferente da sua perspectiva que está dentro da equipe. Tá? E pode aí haver algum ajuste necessário, alguma diferença de expectativa, algum mal entendido, algum ruído de comunicação que pode ser dirimido nesse momento que você tem uma validação externa. Tá bom? Bom, isto posto, vale aqui uma observação. Nada impede que, mesmo no caso de um contrato externo, tá, com um cliente externo, tá, você desenvolva um termo de abertura de projeto em um formulário padrão, por exemplo, pensando informações-chave do contrato. Tá? Isso pode ser útil especialmente no caso de contratos muito complexos, né? Contratos muito grandes. Um contrato ele é também um instrumento jurídico, então ele não tem só informações estritamente técnicas. Né? Muitas vezes estão misturadas informações de natureza jurídica, de natureza financeira, aspectos que não têm uma importância imediata para a equipe de projeto, embora sejam informações importantes para a organização como um todo. Tá? Então é possível que você, nesses casos, possa pensar essas informações do contrato, né, pegar essas informações essenciais e transpor para um outro documento mais simples, mais claro, mais objetivo, e usar o termo de abertura que representa o contrato ao invés do próprio contrato como documento de referência para a iniciação. Bom, o que você pode ter num TAP, né, num termo de abertura de projeto? Bom, você pode colocar a justificativa, né, aquele fato gerador, quais são os objetivos, quais são os critérios de sucesso. Tá? Os objetivos podem, evidentemente, vão estar associados ao escopo, o que nós pretendemos entregar de resultado, né, e algumas características desse resultado. Tá certo? Você pode aqui nos critérios de sucesso enfatizar tanto aspectos técnicos de desempenho, por exemplo, critério-chave de desempenho que tem que ser respeitado, como também enfatizar algum aspecto de gestão, por exemplo, a questão do prazo. Né? Se for um projeto de um evento, lembram, a gente já falou, né, a importância de prazo. Né? O prazo é uma variável muito crítica em qualquer projeto de evento com data marcada. Né? Então você pode aqui discorrer um pouco, de forma muito resumida, sobre aspectos que você acha que são chave, que são inegociáveis, né, para o sucesso desse projeto, tá bom? Principais premissas, restrições e dependências, eu já vou explicar o que é cada um desses três termos, tá bom? Embora eles sejam autoexplicativos, mas eu vou falar. Um resumo do cronograma, no mínimo o prazo máximo que você tem para executar o projeto, um resumo do orçamento, no mínimo a informação de orçamento global disponível,
Os recursos são disponibilizados ao projeto. Se você conseguir já a essa altura identificar a equipe, nominar a equipe, ótimo, senão você pode quantificar, dizer eu preciso de um engenheiro júnior de software, um engenheiro sênior, um engenheiro de telecom, 2 técnicos, enfim, você pode também colocar os perfis aqui, né, pelo menos daqueles recursos-chave. Se você precisa de um supercomputador para realizar um estudo científico, você destaca aqui esse recurso, porque ele é um recurso-chave, você não está falando de coisa miúda, você está falando de uma coisa, é um destaque de recurso que é crítico. Então você destaca. Tá? A identificação do gerente do projeto, a identificação do patrocinador, e eu colocaria também, ou da pessoa que aprova o TAP, né, que vai assinar, digamos assim, o TAP, a identificação do cliente e também das pessoas ligadas ao cliente que são responsáveis por declarar o sucesso. Por que tem isso, essa diferença aqui entre cliente e as pessoas responsáveis? Porque o cliente pode ser uma empresa, uma pessoa jurídica, né? Você pode estar desenvolvendo um software para uma outra empresa. Você pode, aquele software lá que eu mencionei para fazer uma análise de Big Data de custos num plano de saúde, por exemplo, ele pode estar sendo desenvolvido para um grande grupo de saúde privada. Mas, dentro daquele grande grupo, você vai identificar as pessoas que serão os recipientes imediatos dos resultados, serão seus contatos, né? São as pessoas que vão interagir, seja na elaboração do contrato, seja na definição dos requisitos, tá bom? Então o TAP pode ter todos esses elementos, tá certo? Não é obrigado a ter todos, mas aqui eu já coloquei uma lista bem enxuta, tá bom? Vamos só ver o que são premissas, restrições e independências. Acho que os termos são mais ou menos autoexplicativos, mas vale a pena a gente explicar, né? Restrições, limitações assumidas ou impostas ao projeto, tá bom? Então, aqui eu não estou falando necessariamente só de tempo, de orçamento, que são restrições naturais, gerenciais, naturais, né? Essas, inclusive, eu tinha até destacado lá num outro bullet. Se você voltar um slide, você vai ver que lá eu destaquei o resumo do orçamento, o resumo do prazo, né? Aqui nesse campo de restrições, talvez seja mais interessante você destacar outras coisas que são menos óbvias, como, por exemplo, algum padrão de qualidade, alguma norma que você tem que seguir no desenvolvimento desse projeto. Alguma tecnologia que você tem que manter compatibilidade. Tá? Alguma diretriz organizacional ligada, sei lá, às pessoas que vão, à equipe que vai desenvolver o projeto. Tá? Por exemplo, fulano de tal pode participar do projeto, mas o prazo máximo que ele vai poder participar é de 3 meses. É uma restrição, natureza organizacional. Né? Você vai levar em conta isso. Legislação, etc. Tá? As restrições, então, elas limitam o espaço gerencial da equipe. E também o espaço técnico, possivelmente. Né? Pode ser nas duas dimensões e ambas ao mesmo tempo também. Você pode ter restrições técnicas, restrições gerenciais e aquelas restrições que sejam realmente muito relevantes, que tenham impacto, né, vale a pena você destacar, porque elas estarão no documento que abre o projeto de maneira que ninguém pode afirmar que não sabia. As premissas são hipóteses que o gerente, a equipe, assumem como verdadeiras para efeitos de planejamento, tá bom? Melhor do que eu explicar alguns exemplos. Iremos conseguir um programador que tenha alta produtividade. Ou seja, você vai fazer um projeto, o seu planejamento pressupõe um programador sênior. Por exemplo, o prazo que você vai planejar e vai informar, ele está com essa premissa. Mas por que é uma premissa? Porque essa pessoa ainda não existe. Ou ela não foi identificada ainda, ou ela não foi contratada ainda. Tá? Veja como é importante você destacar as premissas. Quem for validar esse seu documento, lá o patrocinador, ele vai ler isso aqui. Premissa, iremos conseguir um programador que tenha alta produtividade. Tá? Nem sempre, isso acontece bastante, nem sempre essas premissas são compreendidas da mesma maneira. Né? Tá? Então, o patrocinador, ao ler o seu documento, pode ficar com uma dúvida, mas espera aí. Qual é o salário que ele está imaginando que eu tenho disponível para pagar esse programador?
Será que realmente o que eu tenho disponível aqui contrata um programador com o nível de senioridade que ele está esperando, ele, ela, né, o gerente de projeto? Vamos conversar um pouco para a gente ajustar isso aqui, tá bom? O fornecedor A levará no máximo X dias para entrega do material. O cliente irá nos responder sobre a aprovação da fase A em 5 dias, né? Tá bom? Então as premissas devem ser documentadas e informadas, assim como as restrições, né? As premissas elas dão um pouco mais de liberdade para você, no sentido de que você está assumindo algumas coisas que vão permitir que o seu planejamento seja feito. Porém, elas são no terreno hipotético ainda. Elas só deixam de ser premissa quando você tem certeza que aquela hipótese está contemplada. Então, no momento que o programador de alta experiência for contratado, aí isso aqui deixa de ser uma premissa, tá bom? Mas até lá, né, você está trabalhando o seu planejamento em cima de uma premissa, tá bom? Finalmente, as dependências são vínculos do projeto com partes interessadas. Exemplo clássico, vínculos com fornecedores, entregas externas, ou seja, entregas que você vai receber ou mesmo fazer, né, que depende de uma aprovação, que depende de um cumprimento de um contrato, tá bom? Por exemplo, início de obra que depende de licença ambiental. Tá? Isso é uma dependência. Né? O projeto só pode iniciar a partir do momento que a licença ambiental for emitida. Tá certo? Qualquer fornecedor, se você precisa de um supercomputador novamente, né, para executar o projeto, né, e você não tem esse equipamento e você vai comprar esse equipamento, tá? Você vai fazer automaticamente você tem uma dependência com esse fornecedor, tá? Evidentemente que você vai trabalhar essa relação com esse fornecedor, a gente vai ter ainda nesse curso, lá no finalzinho, uma coisa chamada gestão das aquisições, em que a gente detalha mais isso. Mas, em essência, você vai discutir com esse fornecedor algumas garantias, né, de prazo, porque você depende desse equipamento e o projeto pode atrasar se o equipamento não estiver disponível, tá bom? Então, novamente, dependências devem ser listadas. As dependências críticas, né, aquelas que impactam em risco, que se elas por acaso não forem cumpridas, o projeto atrasa, tá certo? Então, tudo no TAP é no sentido de destaques. Você não precisa ir para os mínimos detalhes. São destaques importantes que todos os envolvidos, os stakeholders principais, a equipe, o gerente, o patrocinador e o cliente, precisam concordar. Com isso, a gente encerra essa aula. Eu gostaria que vocês lessem no livro-texto o anexo 4. O anexo 4 é um exemplo de um formulário, um template para um termo de abertura de projeto, certo? Que procura contemplar essas informações que eu coloquei aqui, tá bom? É uma sugestão, vocês podem eventualmente no futuro, se quiser, utilizarem algo desse tipo, tá bom? Lembrando, no entanto, que não é obrigado que tenham todas as informações. Você pode ter uma coisa mais simples ainda do que aquilo que está colocado no anexo 4. De qualquer maneira, o anexo 4 do livro dá um exemplo de um bom TAP no sentido de buscar coletar as informações, todas as informações relevantes, sempre de forma resumida e objetiva, tá? Para que os stakeholders principais, né, literalmente estejam todos na mesma página, né? Ou seja, todo mundo concorda com aquelas informações essenciais e o projeto pode começar com uma visão consensual dos seus objetivos, dos seus limites em termos de prazo e orçamento, das suas principais restrições, premissas e dependências, certo? Todo mundo relevante aí vai estar devidamente informado e sinalizando a sua concordância com as informações presentes nesse documento.